Olá a todos, espero que se encontrem bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Explica Tuga. Ainda na álgebra linear, vamos dar continuidade ao tema do produto interno de vetores. No exercício que se segue, é-nos apresentado o seguinte produto interno em R3. Aqui já nos é dito que a seguinte aplicação se trata de um produto interno, mas se quiserem fazer essa verificação, podem dar uma espreitadela ao vídeo anterior. Aliás, este é o mesmo produto interno que é usado como exemplo nesse vídeo. Temos então 3 alíneas para resolver. Na primeira, verificar que esta base B1, formada pelos vetores B1, B2 e B3, é uma base ortogonal de R3. Na linha B, pedem-nos para calcular as coordenadas deste vetor U, que se encontra na base canónica, em relação à base B1. E na linha C, calcular a projeção ortogonal de U sobre V. Na linha A, duas coisas importantes. 2 vetores são ortogonais se o seu produto interno for zero. Isto é uma generalização daquilo que se passa na geometria, ou seja, 2 vetores perpendiculares quando o seu produto escalar é nulo. E, sendo assim, a base será ortogonal se aqueles 3 vetores forem todos ortogonais entre si. E já vamos ver a seguir como é que isso é feito. Agora, a partir do momento em que fique provado que os 3 vetores são ortogonais, lembrar aqui uma coisa. Se os vetores que formam aquela base são ortogonais, então eles são também necessariamente linearmente independentes. Sendo 3 vetores, ou seja, a dimensão da base é 3, logo eles irão gerar R3. Sendo assim, o que é que vamos ter de fazer? Vamos ter de provar que o produto interno de B1 com B2 é nulo. Vamos verificar isso então. Agora eu vou calcular este produto interno de acordo com a forma como ele está definido. Temos o vetor 1, 0, 0 com o vetor menos 1, 1, 0. Como é que isto vai ser feito? Alfa 1 com beta 1, ou seja, 1 vezes menos 1, que dá menos 1. De seguida, alfa 1 com beta 2, ou seja, 1 vezes 1. De seguida, alfa 2 com beta 1, ou seja, 0 vezes menos 1, que dá 0. De seguida, o dobro de alfa 2 com beta 2, 0 vezes 1 dá 0, por isso seria 2 vezes 0, que é 0. E por fim, alfa 3 com beta 3, 0 vezes 0, que dá 0. E de facto, estes 2 vetores são ortogonais. Vamos ver agora B1 com B3. Aqui tudo igual. Muda apenas o vetor B3, que é o 001. Então, alfa 1 com beta 1, 1 vezes 0, que dá 0. De seguida, alfa 1 com beta 2, 1 vezes 0, que também dá 0. De seguida, alfa 2 com beta 1, 0 vezes 0, que dá 0. De seguida, o dobro de alfa 2 com beta 2, que é 0 vezes 0. E, por fim, alfa 3 com beta 3, 0 vezes 1, dá 0 e são também ortogonais. Lembrar que uma das condições para que uma dada aplicação seja um produto interno é o facto dela ser comutativa, por isso não vale a pena verificar B2 com B1. Está apenas a faltar B2 com B3. B2 é o menos 1, 1, 0 com o 001. Vamos então, alfa 1 com beta 1, menos 1 vezes 0 dá 0. Vamos agora ver alfa 1 com beta 2, menos 1 vezes 0 também dá 0. Alfa 2 com beta 1, 1 vezes 0, que dá 0.
dobro de alfa 2 com beta 2, 1 vezes 0 dá 0. Por fim, o 3 com o 3, 0 vezes 1 dá 0. E temos então mais um par de vetores ortogonais. Sendo assim, todos os vetores que formam a base são ortogonais entre si, logo a base é uma base ortogonal, a base B1. Agora, será uma base ortonormada? Para isso, a dimensão de cada um daqueles vetores teria de ser unitária. E lembrar aqui que a norma de um vetor não é mais do que a raiz quadrada do produto interno de um vetor com ele próprio. Vamos experimentar ali, por exemplo, com B2. Vamos fazer o produto interno dele com ele mesmo. Menos 1, 1, 0. Menos 1, 1, 0. Temos 1 com 1, ou seja, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Depois temos 1 com 2, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Depois 2 com 1, ou seja, 1 vezes menos 1 que dá menos 1. Depois temos o dobro de alfa 2 com beta 2. 1 vezes 1 dá 1 e com aquele 2 fica 2. E por fim temos 0 vezes 0 que dá 0. E neste caso teríamos raiz de 1 que é 1, ou seja, este vetor tem norma 1. De forma análoga, verificar-se-ia facilmente que também a norma de B1 e de B3 seria 1. Sendo então a norma dos três vetores 1, esta base, além de ortogonal, é uma base ortonormada. Na alínea B pretende-se as coordenadas do vetor U relativamente à base B1. Neste momento nós já sabemos que é uma base ortogonal. Agora vamos ver uma coisa. Se um dado vetor V puder ser escrito às custas daqueles três vetores, ele ficará como sendo um θ1 vezes B1 mais um θ2 vezes B2 mais um θ3 vezes B3. E as coordenadas do vetor V relativamente a esta base serão θ1, θ2, θ3. Agora vamos usar aqui um pequeno truque. Eu vou fazer o produto interno de V com B1 e vou fazer o mesmo deste lado, ou seja, de θ1 B1 mais θ2 B2 θ3 B3 também com B1. Reparem que, de certa maneira, multipliquei os dois lados da equação por B1. Então, aqui temos o produto de V com B1. E agora, atendendo às características do produto interno, vamos ficar com θ1. E agora aqui, produto interno de B1 com B1 mais θ2, produto interno de B2 com B1 mais θ3, produto interno de B3 também com B1. E agora reparem que, atendendo à ortogonalidade da base, este produto interno é 0 e este também. Mas ainda mais, porque
Sendo o vetor B1 um vetor com norma 1, então o produto interno de B1 com B1 também é 1. Isto vem do facto da base ser ortonormada. E, sendo assim, temos que o θ1 é igual ao produto interno do vetor V com B1. Vamos pôr então aqui uma generalização disto. A coordenada θi seria o produto interno do vetor V com o vetor BI sobre BI com BI, isto na possibilidade da base não ser ortonormada, mas apenas ortogonal. Agora, reparem que isto não pode ser usado se a base não for ortogonal, porque estes dois termos aqui não dariam zero e isto ficaria algo muito mais confuso. Fazendo agora aqui uma pequena limpeza, vamos focar então no essencial. Lembrar aqui que o produto interno de BI com BI é 1, atendendo ao facto da base ser ortonormada, que nós verificámos anteriormente. Sendo assim, θ1 é o produto interno do vetor 1 menos 1, 3 com o vetor 1, 0, 0. Vou já aqui preparar os outros dois. Será a mesma de 1 menos 1, 3, mas desta vez com o menos 1, 1, 0. E por fim, θ3, a terceira coordenada, será 1 menos 1, 3 com 0, 0, 1. Vamos então calcular cada um deles. Alfa1 com beta1 dá 1. Depois temos alfa1 com beta2, ou seja, 1 vezes 0, que dá 0. Depois alfa2 com beta1, menos 1 vezes 1, que dá menos 1. Depois temos o dobro de alfa2 com beta2, ou seja, menos 1 vezes 0 vezes 2, que dá 0. E, por fim, alfa3 beta3, 3 vezes 0 dá 0. E tudo isto vai dar 0. Aqui em baixo, para o θ2, então temos 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Depois alfa1 com beta2, ou seja, 1 vezes 1, que dá 1. Depois alfa2 com beta1, menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Depois o dobro de alfa2 com beta2, fica menos 1 vezes 2, que dá menos 2. E depois temos 3 vezes 0, que dá 0. Vamos cortar aqui alguma coisa. Aqui também tinha cortado. Vai dar menos 1. Passamos a θ3. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes aquele 0 também dá 0. Depois menos 1 vezes aquele primeiro 0 também dá 0. Alfa2 beta2 dá 0. Quando multiplicado por 2 continua a dar 0. Sobrevive apenas o alfa3 com o beta3. 3 vezes 1 dá 3. Sendo assim, as coordenadas de U relativamente à base B1 são 0, menos 1, 3, sendo que as coordenadas do mesmo vetor relativamente à base canónica eram aquelas que ali estavam, ou seja, 1, menos 1, 3. Nós já falámos algures do passado sobre mudanças de base. Fica aqui uma alternativa quando se trata de uma base ortogonal, mas lembrar também que o próprio conceito de ortogonalidade depende da forma como está definido o produto interno. A linha C calcula a projeção ortogonal de U sobre V e escreve-se da seguinte forma: projeção de U sobre V.
Aqui vamos fazer uma abordagem diferente. Vamos partir da geometria, onde reina o produto escalar, e depois vamos generalizar isto para o produto interno. Temos aqui já representada a projeção ortogonal de U sobre V, que para não estar sempre a escrever aquilo, vou chamar de vetor P. E reparem que P e V são vetores colineares, ou seja, P resulta de uma constante vezes o vetor V, tendo o mesmo sentido, mas sendo mais curto. No nosso caso, então, este alfa seria algures entre 0 e 1. Agora, vou aqui representar outro vetor, aqui a azul, e reparem que vermelho mais azul dá verde. Este vetor azul vou chamá-lo de vetor W. Então, aquilo que eu acabei de dizer é que P mais W é igual a U, ou seja, o vetor W não é mais do que P menos U. Aliás, U menos P. Por fim, reparem no seguinte. O vetor V e o vetor W são perpendiculares. Logo, o seu produto escalar é nulo. Ou seja, WV é igual a 0. Bem, que é W? É U menos P. Só que, em vez de escrever P, vou escrever alfa V. Tudo isto vezes V para dar 0. Vamos fazer distributiva. Vamos ficar com o V menos alfa VV igual a 0. Sendo assim, o alfa não é mais do que o V sobre VV. Logo, a projeção ortogonal do vetor U sobre V era igual a alfa vezes V. Então, vamos multiplicar este alfa pelo vetor V. E de notar que o produto escalar de V com V não é mais do que a norma de V ao quadrado. Generalizando isto para o produto interno, ficamos com a projeção ortogonal de U sobre V é igual ao produto interno de U com V vezes aqui o vetor V sobre a norma de V ao quadrado. Ou seja, produto interno de V com ele próprio. Eu simplesmente não queria que estas fórmulas caíssem do céu, daí a explicação anterior. Então, aqui em cálculo auxiliar, precisamos de fazer o produto interno de U com V. 1 menos 1, 3. 1, 2, 2. Então, alfa 1 com beta 1 dá 1. Depois é alfa 1 com beta 2 que dá 2. E depois é alfa 2 com beta 1, ou seja, menos 1 vezes 1 que dá menos 1. Depois temos o dobro de alfa 2 com beta 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, logo fica menos 4. E por fim, alfa 3, beta 3, 3 vezes 2, 6. Isto vai ficar 4. Vamos agora fazer o produto interno de V com V.
Então, alfa 1 com beta 1 dá 1. Depois é alfa 1 com beta 2 que dá 2. Depois é alfa 2 com beta 1 que dá 2. Depois é o dobro de alfa 2 beta 2. 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 8. E por fim, alfa 3 com beta 3 que dá 4. Isto vai dar 17. Finalmente, a projeção ortogonal de U sobre V vai dar 4 17 avos de V, ou seja, de 1, 2, 2. Vamos ficar com o vetor 4 sobre 17, 8 sobre 17 e, por fim, 8 sobre 17. Ficamos por aqui no que respeita a este vídeo. Demos mais um passo importante no estudo do produto interno. Façam a subscrição do canal, ponham like no vídeo, podem também ativar as notificações. Beijinhos, abraços e apertos de mão.